Olá, eu sou a Caroline Pris, terapeuta sistêmica, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre relacionamentos disfuncionais. Como são esses relacionamentos? Quais são as características desse tipo de relacionamento? O que é um relacionamento disfuncional? É um relacionamento doentio, um relacionamento que é problemático, tá? Então, já se inscreve se você ainda não está inscrito, já deixa o seu like, tá? E vamos para o conteúdo. Bom, aqui estou falando de relacionamento de casal, mas você pode ver algumas dessas características em outros tipos de relacionamento também, relacionamento familiar, amizades, tá? Mas vamos focar aqui no relacionamento de casal. A característica mais marcante do relacionamento disfuncional é que naquele relacionamento não são dois adultos de fato que estão se relacionando. Quando você olha emocionalmente, você vê duas crianças, tá? Então as pessoas estão se relacionando com a sua porção infantil, com as suas questões emocionais lá da infância, tá? É por isso que tem tanta briga, é por isso que tem tanto desentendimento, porque tudo é levado para o pessoal, tá? Então, o que vai parecer para as pessoas que estão olhando de fora? É que tem um adulto e uma criança. Então tem uma pessoa problemática, tem uma pessoa irresponsável e tem uma outra pessoa que é responsável. Só que aí, na verdade, nós estamos falando de um pseudo-adulto. Tá? O que é um pseudo-adulto? É uma pessoa que dá conta de tudo, ela resolve todos os problemas, ela faz tudo certinho, ela tem muitas vezes a independência financeira dela, só que no emocional ela está infantil. Tá? E isso se mostra pelo simples fato dessa pessoa estar num relacionamento disfuncional. Ela está se relacionando com uma outra pessoa que claramente é infantilizada. Então essa outra pessoa muitas vezes não tem independência emocional, não tem autonomia financeira, não assume responsabilidades, não assume o compromisso da relação, né? Então está sempre fazendo coisas ali que mostram que na verdade ela não está comprometida com aquele relacionamento. E essa outra pessoa, que seria, em tese, a adulta responsável, quando permanece nessa relação e tenta modificar o outro, tenta fazer o outro melhorar, fazer o outro ficar, né? Mesmo que no fundo o outro não esteja tão disponível para aquele relacionamento, essa pessoa fica tentando ali manter o outro perto. O que está por trás disso? Um emocional infantil, uma pessoa que está com um apego infantil, que fica ali fazendo coisas, tentando muitas vezes manipular, controlar de forma velada para que o outro permaneça, para que o outro melhore, né? E para que finalmente eles possam ter um bom relacionamento, tá? Então, por que isso acontece? Por que esse emocional é infantil das duas pessoas que estão se relacionando? Porque precisa ter sempre um problema entre os dois. Então não é aquele relacionamento adulto onde os dois fazem uma escolha consciente de estar um com o outro. Então eu escolho essa pessoa e essa pessoa está comigo porque ela me escolheu. No relacionamento disfuncional, as duas pessoas não acreditam que elas podem ser escolhidas. Então esse pseudo-adulto, no fundo ele não acredita que aquela pessoa está ali com ele porque ele é digno de ser amado, porque ele merece amor, porque ele é uma ótima pessoa. Ele tem ali alguns problemas de merecimento, de autoestima, e no fundo ele acredita que para estar nessa relação ele precisa oferecer algo. Então ele precisa ser a pessoa que faz a manutenção do relacionamento, né, que tenta consertar as coisas, que tenta ajudar o outro, que tenta salvar. Então, às vezes, tem uma ajuda financeira, né, ou é um suporte emocional. Então, aquela pessoa está no extremo ali de uma dinâmica problemática e isso se torna um peso para o outro. Mas esse outro permanece. Por que ele vive esse tipo de relacionamento? Porque aí é como se ele tivesse uma segurança de que o outro vai ficar com ele. Afinal, o outro precisa dele de alguma forma, seja emocionalmente ou financeiramente, né? Então, essa pessoa que é o pseudo-adulto, ela tem muita insegurança, ela não confia no amor do outro, ela não confia que ela foi de fato escolhida e por isso que ela sempre está se doando demais, ela sempre está pesquisando sobre o outro, tentando entender o comportamento do outro, tentando se comunicar de uma forma que o outro goste mais dela, fazer coisas para que o outro goste mais dela. Então, é aquela pessoa que está muito preocupada com a relação, como se ela estivesse quase que sozinha tentando levar aquele relacionamento.
e a outra pessoa está ali muitas vezes por uma carência, por uma dependência, né? Ou ela nem sabe o que ela está fazendo ali naquela relação, tá? Então não foi uma escolha consciente dos dois de fato viverem aquela relação. E um dos lados, ou até mesmo os dois lados, tem muito medo do término, da separação e não acreditam que eles podem ser amados. Por isso que fica ali um monte de coisa no meio do relacionamento, um monte de problemas, né? Que é como se fosse assim, enquanto tiver esse problema, a gente não pode se separar. Então, enquanto essa pessoa depender de mim financeiramente, ela vai ficar ao meu lado. Enquanto essa pessoa precisar de mim como um suporte emocional, enquanto essa pessoa precisar de mim para resolver os problemas da família dela, ela vai ficar aqui do meu lado. Então, precisa do problema para se sentir seguro. E muitas vezes os dois se unem em torno do problema. Então, o que une os dois não é a escolha, é o problema, tá? Isso vem, lógico, da insegurança, da crença de que essa pessoa não é merecedora de amor, né? E aí, esse tipo de relacionamento, ele vive num ciclo que se repete, tá? O ciclo doentio. Então, como existem muitas dores infantis aí nessa relação, qualquer coisinha que o outro faz, que o outro deixa de fazer, é um gatilho. Então, às vezes, o outro demorou um pouco para responder a sua mensagem, ou aquela pessoa falou alguma coisa sobre ela e você pega aquilo para você. Ou seja, o outro não respondeu a mensagem não é porque ele está ocupado, é porque ele já não gosta mais de mim, é porque ele vai me abandonar, é porque ele está me traindo. O outro fez um comentário sobre alguma coisa que ele gosta. O outro já não se importa mais comigo. Então, tá vendo que quer levar tudo pro pessoal? Ela pega tudo aquilo que ela ouviu, tudo aquilo que ela aconteceu e traz para um assunto pessoal, para uma questão emocional que vem de uma ferida infantil. Então, qualquer coisa que acontece é gatilho. E aí, do gatilho, essa pessoa acessa uma dor infantil não acolhida, né? Uma dor que ela tem, mas que ela não acolheu, que ela não tomou consciência ainda, que ela não ressignificou. E quando acontece alguma coisa que é um gatilho para uma dor infantil, aí vem a reatividade. É por isso que tem muita briga no relacionamento disfuncional. Se a pessoa fala alguma coisinha que ativa um gatilho, essa pessoa reage, né? Porque ela não quer sentir aquela dor. Imagina que você tá com uma ferida aberta. Alguém vai lá e cutuca a sua ferida. Você grita, né? Você dá um berro, você reage. Ou você tenta se defender, tirar a mão da pessoa dali. Então é mais ou menos assim que acontece, né? E esse relacionamento disfuncional vive nesses ciclos intermináveis. Gatilho, acessa a dor emocional infantil, a pessoa não quer sentir aquilo, então ela responde, ela reage, ela tem muitas vezes uma atitude raivosa, tá? Acusa o outro, ela tenta de alguma forma colocar aquilo para fora, né? Então se defender daquilo e jogar toda essa dor, toda essa raiva no outro para que ela não tenha que sentir. Por isso que tem uma reatividade, uma impulsividade. Muitas vezes as pessoas falam palavras que machucam, né? Então, já que você me machucou, que você tocou na minha ferida, eu vou te machucar também, né? E aí, quando vem a reatividade, você entra no triângulo do drama. O que é o triângulo do drama? É uma repetição ali de padrão de comportamentos onde cada um tem um papel. Então, no triângulo do drama, tem sempre uma vítima, tem sempre um salvador, um cuidador, o bonzinho, e tem sempre um acusador ou um vilão, né? Então, é como se essas duas pessoas ficassem a todo momento trocando de papéis nesse triângulo do drama. Pode acontecer que sempre uma pessoa esteja no papel da vítima e sempre a outra esteja no papel de salvadora, ou no papel de acusadora, de vilã, de ser aquela pessoa muito crítica, tá? Mas o que geralmente acontece nos relacionamentos é que esses papéis vão trocando. Então, acontece um problema lá e você fica magoada com o seu parceiro, com a sua parceira, e você se vitimiza, você faz uma chantagem emocional. No fundo, você está querendo causar uma dor, um remorso no outro, para ver se o outro olha para sua dor. E aí você se colocou no papel da vítima. Aí o outro pode se sentir culpado, né? Pode ser que essa sua manipulação funcione, o outro se sente culpado, ele vai lá se colocar no papel do cuidador, do salvador. Não fica assim, pede desculpa, faz tudo para te agradar, né? Ou o outro fica irritado com a sua vitimização e ele entra no papel do acusador. Mas também você fez tudo errado, isso é culpa sua, por causa disso, isso, daquilo, e vai
te acusando e que acaba te machucando ainda mais. Então, essa é uma dinâmica, né? E isso vai trocando, os papéis vão trocando entre um e outro, né? E aí fica preso nesse ciclo doentio, né? Às vezes tem ali um momento de tranquilidade, de paz, e logo volta tudo de novo. Por quê? Para uma pessoa que está ferida no seu emocional, que está com a sua criança ferida, quase qualquer coisa pode ser um gatilho para ativar a dor dela. Então não adianta você tentar engolir tudo, não adianta você fingir que está tudo bem, porque enquanto você não olhar para dentro, as coisas que acontecem fora de você vão remeter à sua dor, até que você tenha coragem de olhar para isso de frente, né? E lógico que isso vai trazer brigas e conflitos por conta da reatividade, né? Então, muitas vezes, até a reconciliação desse casal acontece por uma questão infantil, né? Então tem as brigas, tem as discussões, e aí os dois se reconciliam, né? Um pede perdão para o outro e eles voltam a ficar tudo bem. Muitas vezes isso acontece não por um movimento adulto, de entender que eu errei, né? De entender o lado do outro, né? De fato, de pensar sobre aquilo e tomar uma decisão. Não é assim que acontece na relação disfuncional. A reconciliação acontece pelo medo de perder, né? Então, eu nem sei direito por que foi aquela briga, não sei o porquê que eu agi daquela forma, não sei se eu concordo ou não concordo com o que o outro fez, mas eu tô com muito medo de ficar sozinha, com muito medo de perder a minha segurança, né? Isso é muito algo da criança ferida. E aí ela passa muitas vezes por aquilo que ela acha que é certo e faz uma reconciliação que não é verdadeira. É só pelo medo de perder aquele vínculo, aquela relação. Por mais que seja uma relação doentia, né? A pessoa ela faz de tudo para manter. E aí, como aquilo não foi resolvido de verdade, aquela discussão, aquele conflito, aquilo fica uma mágoa acumulada. E aí depois, quando vem um novo ciclo de brigas, isso vem à tona de novo, né? Então as coisas não são conversadas de forma aberta, não tem um diálogo adulto aberto, né? Tudo fica muito confuso, tá? E como tem muita manipulação velada, muita chantagem emocional, as coisas ficam não resolvidas, né? Então, outra característica aí desse relacionamento é que qualquer movimento de autonomia de um dos lados gera turbulência na relação. Então, como são pessoas inseguras na forma de se relacionar, quando elas veem que o outro está fazendo alguma coisa legal, né? O outro está começando a se cuidar mais, o outro está indo para academia, o outro decidiu fazer um curso, alguma coisa diferente, ou foi sair com os amigos, com as amigas, isso gera uma turbulência, porque vai ser um gatilho para ativar a insegurança do outro, né? Para ativar os medos infantis. Então, a todo momento, eles estão boicotando um ao outro, né? Até mesmo a independência financeira, o crescimento profissional, o autocuidado, o autodesenvolvimento. Quando um deles vê que o outro está caminhando nessa direção, acontece ali uma briga, uma chantagem emocional, uma manipulação, e o outro muitas vezes volta, né? Ao invés dele seguir nesse caminho, que seria o melhor para ele e para o relacionamento, né? Porque apenas assim esse relacionamento pode deixar de ser um relacionamento doentio, vai parar de ter tantas brigas, né? Quando os dois aprenderem a desenvolver a sua autonomia e a olhar de frente para a sua ferida infantil, começar o processo de cura disso, né? Somente quando tudo isso acontecer, vai ser um bom relacionamento, né? E vai existir uma segurança emocional verdadeira. Enquanto a pessoa tem muito medo emocional, muito medo do vínculo ou de perder o vínculo, ela fica sempre refém, né, do externo, sempre querendo controlar a atitude do outro, manipular, sempre tentando analisar o outro, né? E com medo de qualquer movimento autônomo que o outro faça, né, em próprio benefício. Então, no fundo, não tem aquela vontade do outro crescer, do outro se desenvolver. Por mais que a pessoa diga, não, eu quero que essa pessoa seja independente, eu quero que ele melhore no profissional dele, eu quero que ele cresça. Mas quando isso começa a acontecer de fato, ou quando o outro tenta fazer esse movimento,
tem o que do outro lado? Muita crítica. Ah, isso que você está fazendo não vai dar em nada. Isso daí não presta. Ou quando começa a dar certo, vem aquele medo, aquela insegurança, tá? Então, às vezes a pessoa, ela não percebe que ela tem todo esse medo, mas começa a acontecer algum movimento diferente, o outro começa a se movimentar, ela percebe esses medos aí dentro dela, né? Então, tem que prestar muita atenção para que você não fique boicotando o outro, tá? Porque quando você boicota o outro, mesmo que seja de uma forma inconsciente, você está boicotando o próprio relacionamento, né? Porque conforme uma pessoa não se desenvolve, ela vai ficando numa posição menor, ela vai se sentindo menor, mais incapaz, impotente, e ela vai assumir um lugar de criança, né? E aí o outro vai ficar sobrecarregado, tendo que suprir essa falta do adulto na relação, né? Então, se eu estou me relacionando com alguém que não é adulto, eu preciso assumir esse papel e acabo me tornando pai ou mãe dessa pessoa. E aí vem todos os problemas de brigas, de afastamento, de perda do desejo sexual. Então, tem uma série de problemas aí e vai ser um relacionamento ruim, né? Então, precisa aprender a suportar o desenvolvimento, a autonomia do outro, né? E a permitir esses movimentos do jeito que o outro acha que deve fazer, né? Porque se você ficar tentando controlar, você já está de novo entrando num papel que não é seu, tá? E já começa aquele desequilíbrio. O relacionamento saudável é entre dois adultos que são do mesmo tamanho e eles trocam entre si. O relacionamento doentio tem sempre um que se sente maior, né? Só que esse que se sente maior muitas vezes não percebe que ele também é infantil, que ele também tem muitos medos, que ele também tem muita insegurança, que ele também depende do outro. Pode ser que esse que está num papel mais infantil, se sentindo inferiorizado, ele dependa daquele outro financeiramente. Mas esse que está aqui em cima, se achando muito melhor, muito mais sábio, muito mais capaz do que o outro, é o que depende emocionalmente. Então, os dois dependem, os dois precisam admitir isso para ficarem do mesmo tamanho, para começarem a permitir a autonomia do outro, né? Para que eles possam se relacionar onde um escolha o outro e um se sinta escolhido pelo outro, né? E não relacionar a partir de um problema, tá? E aí vai ter uma outra característica marcante também, que é a falta de autorresponsabilidade. Um fica culpando o outro. Pode ser que eles expressem isso, né? Que eles falem, é culpa sua, que eu não consigo isso, que eu não consigo aquilo, que a minha vida é ruim. Ou pode ser que tenha essa culpabilização, só que contida, né? Tem pessoas que fazem isso. No fundo, elas acham que o problema na vida delas é o outro, mas elas não falam. Mas elas ficam pensando, reafirmando isso toda hora. Então, falta autorresponsabilidade. Falta cada um olhar para a sua parcela de responsabilidade. Não existe um relacionamento ruim onde só um dos lados é que está fazendo tudo ficar ruim. Onde a culpa é só de um. Os dois têm responsabilidade, tá? Então, cada um precisa olhar para a sua. Se ao invés de cada um ficar acusando o outro, cada um passar a olhar para o seu lado, aí esse relacionamento tem chance de dar certo, né? Então, por conta da falta de autorresponsabilidade, vai ter muitas acusações, muita cobrança, muita briga, chantagem emocional, competitividade, manipulação. É aquela coisa de sempre estar olhando para fora, sempre estar olhando para o outro, para fugir de olhar para dentro, de olhar para si. Então, se você se identificou, com esse relacionamento disfuncional, eu sugiro que você já comece a fazer esse movimento de olhar para você, dentro de você. O que está causando essa dinâmica? O que em você está ressoando com isso? Quais são os seus medos, que fazem você acreditar que é melhor viver essa relação do que viver uma relação com outro nível de qualidade? E quando eu falo um outro nível de qualidade, pode ser com uma outra pessoa ou com essa mesma. Se você conseguir trabalhar nos seus medos infantis, você vai ter coragem de fazer mudanças no seu comportamento, que vão sim gerar turbulência no seu relacionamento.
mas essa turbulência pode levar para um crescimento da relação ou para um término. Só que uma criança que está com medo de ficar sozinha, ela não está disposta a fazer essas mudanças, entende? Então, começa a olhar para dentro de você, porque é aí que estão as respostas. Assuma a sua autorresponsabilidade. Lembra que eu falei do ciclo de brigas do relacionamento doentio, que é o gatilho, a dor infantil e a reatividade, o triângulo do drama? Começa você a observar quando que você entra nesse script, quando que você começa a repetir essa mesma dinâmica. O que o outro faz ou deixa de fazer que ativa uma dor infantil? Como que você está reagindo a isso? Você está se colocando num papel de vítima, num papel de salvador, num papel de vilão ou de acusador? Sai do script, para de repetir o mesmo ciclo, tá? Então, se você quer entender mais sobre esse assunto, como que eu faço, né? Porque para você sair desse script, você tem que entender qual que é o ciclo do relacionamento saudável. Tem como você sair dessa repetição e entrar em uma outra dinâmica, de forma consciente, prestando atenção e agindo diferente. Então, se você quer entender mais sobre isso que eu falei aqui, participe do aulão O Fim da Indisponibilidade no Amor. Esse aulão vai acontecer na terça-feira, no dia 8 de novembro, às 19h30. Então esteja ao vivo comigo para você interagir, para você tirar suas dúvidas. Nesse aulão eu vou falar o que é a indisponibilidade amorosa, da onde que vem isso. Mesmo que você esteja em um relacionamento, você pode estar indisponível para o amor. Se você vive essa dinâmica que eu acabei de falar, do relacionamento disfuncional, você está sim indisponível em algum nível. Então no aulão eu vou te explicar o porquê você está indisponível, qual que é a causa raiz dessa indisponibilidade e como que você faz para sair desse padrão, tá? Então esteja ao vivo comigo no aulão. Aqui no link da descrição você vai poder se inscrever para ser avisado da aula, para receber a live e para receber os materiais também, se você entrar no grupo do WhatsApp, né? Então a gente vai mandar o material do aulão lá no grupo do WhatsApp, tá? Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e eu vejo você no aulão. Até!